E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje o assunto eu sei que já tem muitos vídeos sobre isso para falar do ataque, né, neonazista à cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, que aconteceu na semana passada. Eu não vim aqui para falar especificamente do ataque a Charlottesville, do ataque de Charlottesville dos grupos neonazistas, mas para tentar entender o que é o neonazismo como forma de combater o neonazismo, tá? Também não é uma discussão que vai ser colocada aqui entre direita e esquerda, porque eu já fiz essas discussões aqui sobre nazismo em outros momentos aqui no vídeo, e eu acho que o canal lá do Cadê a Chave, né, o Leão e a News, que todo mundo conhece, né, tenho certeza que todo mundo conhece, lacrou. Essa é a verdade, eles lacraram já utilizando da ciência, utilizando fontes, utilizando de conceitos extremamente importantes, né, essa concepção de nazismo barra neonazismo, direita ou esquerda, colocando que faz parte da extrema-direita, que é um movimento extremamente totalitário. Né? O totalitário ele é independente da posição direita-esquerda, então o nazismo é totalitário à extrema-direita. Mas não é isso que eu vou colocar aqui, porque eu acho que eles já lacraram nesse sentido. Eu quero mostrar para vocês, o objetivo desse vídeo é tentar falar de alguns casos de neonazismo que aconteceram basicamente no Brasil, porque a gente precisa entender o que é esse neonazismo, o conceito de neonazismo, e usar esses exemplos aqui no Brasil que aconteceram para a gente combater, porque isso não é legal. A ideia é mostrar para vocês o quanto que é incoerente o neonazismo, assim como, do ponto de vista da ciência, o nazismo foi extremamente incoerente também. Para começar esse vídeo, eu já começo falando para vocês do que vai diferenciar então neonazismo de nazismo. O nazismo ele está ligado muito mais a um contexto voltado para a Alemanha, tá? Na questão da formação do Estado nazista alemão e da sua concepção de sociedade ali na década de 20, 30, nas décadas de 20, 30 e 40 da Alemanha. Então, ser nazista na Alemanha nos anos 20, 30 e 40, no século 20, não significa que era ser coerente, porque tem uma incoerência, vocês vão entender o porquê. Uma incoerência que é o que entrega o movimento, porque ele não deveria existir de fato. O que era o nazismo também, já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas era aquela concepção da formação de um Estado pautada em uma sociedade de raças, né? De que os descendentes dos antigos povos saxões que habitavam a Germânia desde lá do século V, VI depois de Cristo, eles são superiores a todos os outros, tá? E a gente sabe que essa ideia de raças, na verdade, no ponto de vista de humanidades, ele não existe, porque no ponto de vista biológico, creio que segue muito também essa linha. Se tem algum biólogo ou alguma pessoa que entende muito mais dessa área, por favor, coloque aí nos comentários. Seu comentário será sempre muito bem-vindo. Porque raças não existe, existe apenas uma raça, que é a raça humana. E quando você está falando que existem raças, você está falando que existem uma pluralidade de raças, e o nazismo colocava isso, que existem a raça boa, no sentido da bem-nascida, né, seguindo o contexto da eugenia, né, que existe aquele bem-nascido e os outros são mal-nascidos. Então quer dizer que a ariana seria a raça bem-nascida e as outras raças seriam todas mal-nascidas e deveriam ser escravizadas pela bem-nascida, que seria a ariana. Então a gente sabe que no ponto de vista de humanas não existem raças, existe a raça humana, e eu creio que é a concepção do ponto de vista biológico, principalmente, né? Então, assim, volto a repetir, se tem algum biólogo, coloque aí nos comentários, se tem alguém que entende muito mais desse assunto, pode contribuir aí. A gente deveria falar no contexto da etnia, e no contexto étnico não existe etnia melhor ou pior, porque etnia aí seria grupo de pessoas ligados a traços culturais ou físicos, culturais e físicos. Mas, no caso de etnia, não existe questão de superioridade e inferioridade, gente. A gente não entra nesse contexto, tá? Existem etnias diferentes, culturas diferentes, tá? Pessoas que têm traços diferentes. Então não existe essa ideia de superioridade, como o nazismo tentava colocar como raças. A raça boa, ariana, e as raças ruins, todas aquelas que não são a ariana, né? Tá, esse é o contexto do nazismo. E o contexto do neonazismo? Basicamente é isso, só que se adequando às condições de cada região. Então o neonazismo,
ele não necessariamente pertence só à Alemanha. O nazismo pertence à Alemanha para aqueles que defendiam que eram descendentes dos saxões naquele contexto, tinha todo um modelo de formação de Estado. O neonazismo, você tem grupos espalhados pelo mundo. Você tem grupos no Brasil, grupos nos Estados Unidos, no leste europeu, dentro de torcidas de futebol, que são os hooligans, como vocês já ouviram falar, né? Que são grupos extremamente agressivos, que pregam uma ideologia adequada a cada contexto de cada país. Mas o neonazismo, não necessariamente eles defendem que eles são descendentes, tá, dos saxões. Porque como que você vai defender que você é descendente do saxão, de um povo saxão aqui no Brasil? Exemplo, ou nos Estados Unidos, que são países totalmente com misturas étnicas, com misturas culturais. Até mesmo na Europa, esse contexto é extremamente confuso de se tratar, porque você falar que existe de fato uma raça pura, é falar que as etnias não entraram em conta. Primeiro que existe uma raça pura, quer dizer que outras raças são impuras. Quer dizer, você está falando que existem raças e não necessariamente uma, né, que seria a raça humana, como a gente já falou. Mas você também está falando que não tem contato, sabe? Você está tentando falar que o mundo é pluricultural, sabe? O mundo tem uma diversidade cultural muito grande. Até para o contexto da Europa Central é muito complicado falar nisso. Agora imagine para o caso dos Estados Unidos, para o caso do Brasil. Então, o neonazismo, tá, gente? Ele vai falar assim que não necessariamente seriam os descendentes dos saxões, mas sim, de fato, o que eles vão falar que são os brancos. Mas, especificamente nesse episódio de Charlottesville, os brancos neonazistas diziam que os negros estavam tirando as oportunidades de emprego deles, né? Bom, mas aí você fala, então quer dizer que os brancos, eles são os verdadeiros americanos, né? Porque eles têm direito aos Estados Unidos, quer dizer que os outros não têm? Segundo eles, não, porque os outros são inferiores. Mas eles também não são, tá? As pessoas, os nativos da região também. Eles não são eles que nasceram ali na região, né? Que tem a primeira etnia ali da região desde seu início, desde seu contexto, tá? Isso é uma questão até muito mais complexa. Aí você fica pensando assim no Brasil. Contra quem os grupos neonazistas eles perseguem aqui no Brasil? Eles perseguem também minorias. Eles vão perseguir negros, vão perseguir indígenas, vão perseguir nordestinos aqui no Brasil. Aí você fala assim, mas por quê? Porque eles estão falando que eles são raça pura e que eles têm um direito, eles são contra, né, acreditam que os outros são inferiores. Mas explode a cabeça de você pensar, porque o que seria raça pura, sendo que no começo do vídeo aqui a gente já falou que não existem raças, e no contexto da etnia não existe superioridade nem inferioridade. E aí eu lembro de casos, por exemplo, no início dos anos 2000, de um menino que estava com uma camiseta de banda punk em São Paulo, eram dois, bandas punks nacionais, Inocente, se eu não me engano que era a camiseta, e dois neonazistas encontraram eles no metrô em São Paulo, e mandaram eles se jogarem, porque senão eles iam morrer ali dentro do metrô, e eles tiveram que se jogar do trem. Um deles acho que morreu, se eu não me engano o outro perdeu o braço. E aí eu lembro também recentemente aqui na minha cidade, Belo Horizonte, que um grupo de neonazistas, né, tinha um menino neonazista, ele, acho que chamava Matheus Donato, se eu não me engano, um menino de uma classe média mais alta aqui em Belo Horizonte, ele acabou enforcando um homem negro assim na Praça da Savassi aqui em Belo Horizonte, dizendo que o cara estava atrapalhando ele ali, né, que ali é local dele, né, local da elite, que não sei das quantas, de brancos ali, que negro não podia fazer isso, de andar por ali. E até mesmo depois ele usou justificativo, falou que o cara estava fumando crack na Praça da Savassi, para tentar meio que amenizar. Ele tirou uma foto enforcando o cara, postou no Facebook, ó. Ele se ferrou, porque depois foram encontrar, descobrir que ele participava de grupo neonazista, que ele tinha o livro do Hitler, ele utilizava o Mein Kampf como se fosse uma bíblia, né? Não só como material de estudo, entre outras coisas. Mas vocês entendem a incoerência do neonazismo? Então assim, o neonazismo, ele existe no mundo inteiro, enquanto movimentos isolados, tá? Em grupos de redes sociais também, né? Eles sempre vão exaltar Hitler, aquela coisa toda, só que a incoerência está justamente nessa ideia de superioridade, que não existe superioridade, sabe? Não existe superioridade porque não existem raças, existe etnia, né? Etnias, na verdade, né? E não existe superioridade nem inferioridade. Então, assim, é extremamente contraditório ter um movimento neonazista nos Estados Unidos, extremamente contraditório, num país extremamente
Olha só, porque olhando assim parece que não, mas extremamente é um país com uma diversidade étnica e cultural, extremamente incoerente ter isso no Brasil, e é também extremamente incoerente ter isso na Europa, até mesmo na Europa Central, porque não tem sentido. Então o neonazismo ele vai falar assim que não são os saxões, porque os saxões dizem respeito ao período do nazismo. Hoje eles estão falando de raça branca, não necessariamente descendentes dos saxões, porque falar que é raça branca e não necessariamente saxões como nos tempos do nazismo permite com que eles tenham mais amplitude no cenário mundial. Mas são grupos que, de acordo com a lei de cada país, eles são basicamente, em grande parte dos países, eles são proibidos. Aqui no Brasil, pelo Código Penal, é proibido, tá? É proibido fazer exaltação à suástica, a símbolos ligados ao nazismo. Então, logicamente, se o neonazismo faz isso, o neonazismo ele é proibido no Brasil, então eles não se organizam enquanto grupo. E se organizam enquanto grupo, eles estão muito bem mascarados, tá? A gente precisa saber muito bem desse contexto, justamente porque a gente precisa combater esse contexto do neonazismo, tá? O neonazismo ele não começou agora em Charlottesville. Neonazismo a gente já tem notícias já de muito tempo. Anos 80 a gente já tinha mais notícias de neonazismo, anos 90. Eu fiquei sabendo sobre neonazismo nos anos 90 quando eu era adolescente, que tinha uns meninos lá na minha rua que diziam que eram neonazistas, eu nem sabia o que era. E aí, quando eu entrei lá na questão do movimento punk, ali também nos anos 90, final dos anos 90, que a gente começou a estudar mais, entender o que são esses caras, né? Essa ideia de tentar, né, fazer assim, falar que existe a raça boa e as raças ruins, e a gente tem que sempre tentar combater. Tá? Então assim, se você vê, ficar sabendo de alguma coisa, tente denunciar. Isso é proibido aqui no Brasil. Agora nos Estados Unidos não foi tão mascarado dessa vez não, eles apareceram ali até mesmo pela legalidade ali do estado da Virgínia, o que foi muito triste, né? Gente, foi um vídeo mais rápido, eu tava com saudade de fazer vídeos assim mais informativos, dando minha opinião sobre alguma coisa, né? Deixa aí nos comentários aí pra gente dialogar, falar um pouquinho mais sobre isso ou sobre outros temas. Eu pretendo trazer mais vídeos abordando outros contextos aqui para vocês, sempre dando a minha opinião, que é uma opinião crítica, na verdade, tá certo? Foi um grande prazer, um grande beijo, fui!